Já começou a gravação. Senhoras e senhores, boa noite, irmãos e irmãs, pais e bem. É com muita alegria que iniciamos o segundo dia do primeiro Congresso Eucarístico da Paróquia São Francisco de Assis, cidade satélite. Mais um evento em comemoração do jubileu de 35 anos de nossa paróquia, sob o tema Há 35 anos anunciando o Evangelho da paz e do bem. Desde já gostaríamos de agradecer o apoio de todos os envolvidos nessa organização, as empresas parceiras deste evento e os setores e movimentos envolvidos no dia de hoje. São eles setor mariano, setor iniciação cristã, setor liturgia, Ministério dos Leitores, pastoral da liturgia e pastoral dos coroinhas de nossa paróquia. Senhoras e senhores, e nesse momento convidamos o nosso pároco, o Padre Nazareno, para dar início aos trabalhos de hoje. Boa noite a todos. Vamos ficar de pé para fazermos a nossa oração inicial, invocando o Espírito Santo. Desde já, o acolhimento da doutora Janete Saboia, ela que é uma leiga tão engajada na vida da arquidiocese, fundadora de comunidade nova, vai ser apresentada. O padre não está adiantando nada, mas desde já bem-vinda, doutora Janete, uma alegria contar com a sua presença entre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. E para darmos início ao dia de hoje, o tesouro eucarístico que o Senhor pôs à nossa disposição incita-nos para a meta que é a sua plena partilha com todos os irmãos, aos quais estamos unidos pelo mesmo batismo. E ressoa em nossos ouvidos as palavras ouvidas pelo profeta Elias: levanta-te e come, porque ainda tens um caminho longo a percorrer. Nossa palestrante nasceu em Crateús, Ceará, tem 58 anos, é casada com Eudes Cortez há 40 anos, tem 2 filhos e 3 netos. Ela é médica, membro da comunidade católica Reviver pela Misericórdia. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar a doutora Janete Melo de Saboia Alves para ministrar a palestra Eucaristia, fonte e ápice da missão na Igreja. Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com muita alegria, já agradecendo a Padre Nazareno e toda a comissão organizadora do Congresso pelo convite. E estar aqui com vocês e falar de um Congresso Eucarístico, de um tema, onde foi me pedido a Eucaristia, fonte e ápice da missão da Igreja. Por que fonte e ápice? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar aqui para nós possamos desenvolver todo o tema. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta que minha neta, Joana, me fez hoje. Durante a tarde, nós íamos para a comunidade. Joana tem 6 anos. Ela olhou para mim e disse: vovó,
Quando foi que você descobriu que Jesus estava vivo? E ela, para 6 anos, eu já vi que ali era algo que Deus queria me falar. Eu disse, minha filha, eu descobri na minha primeira Eucaristia. Quando aquelas palavras que o padre me perguntou, eu disse, eu quero ser boa filha de Deus, irmã de Jesus. Amém. E eu senti a voz do Senhor falar comigo. Ela disse, vovó, você ouviu? Ouvi. Eu descobri que Jesus estava vivo na minha primeira Eucaristia. E é exatamente esse sentimento e essa verdade que durante esse pouco tempo que nós temos, nós vamos trilhar esse caminho. Porque eu não posso ir a uma fonte e achar que a Eucaristia é ápice da minha missão na igreja, se eu não descobrir, ainda não tenho certeza e não tenho essa intimidade com Jesus vivo na Santa Eucaristia. Então, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Então, a Eucaristia é esse tesouro que nós precisamos procurar. E eu costumo dizer que um tesouro não se acha por aí, jogado na beira do caminho. Mas eu preciso, com aqueles garimpeiros, garimpar. E de encontro a esse tesouro, eu preciso fazer um esforço, porque ele está aí na Santa Eucaristia. E quantos hoje nós conhecemos, eu não sei se vocês conhecem, mas infelizmente eu conheço muitos católicos que não acreditam que Jesus está vivo na Santa Eucaristia. Que vão à Santa Missa, fazem um trabalho fantástico na igreja, mas acham que a Eucaristia é apenas um memorial, é apenas uma lembrança. E nós precisamos, com a nossa vida e com as nossas palavras, e como o salmista diz, que o som ressoa e se espalha por toda a terra. Precisamos ressoar, precisamos falar, precisamos testemunhar que Jesus está vivo na Santa Eucaristia. E é lá que nós vamos beber da fonte do amor, da fonte da misericórdia, para que possamos levar ao mundo esse amor, um amor sedento, uma humanidade sedenta de amor, uma humanidade sedenta de Jesus. E continuando, por isso o olhar da igreja volta-se continuamente para o seu Senhor, presente no sacramento do altar, onde descobre a plena manifestação do seu amor. Existe uma manifestação maior de um Deus que se entrega todos os dias, várias vezes ao dia, em sacrifício, nos altares do mundo inteiro, porque nós vamos agora trilhar esse caminho de descoberta. Quando eu rezava, o Senhor colocava, eu vou trazer um pouquinho, o Senhor me dava essa palavra de Cântico dos Cânticos, que diz, já vinha ao meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi minha mirra e meu bálsamo, comi meu favo de mel, bebi meu vinho e meu leite. Jesus, quando adentra em nossa alma, é esse esposo apaixonado, que deseja estar conosco, e que deseja encontrar esse bálsamo e esse mel. Por isso que nós precisamos estarmos preparados. Saber que ali é o tesouro, ali é o encontro do amado de nossa alma. E é o local de quê? Eucaristia, ação de graças. E ao mesmo tempo de sacrifício, de nova aliança. Por isso que o sacrifício, para entendermos um pouco, eu coloquei aqui para entendermos que essa nova aliança, ela vem exatamente tomar o lugar da antiga aliança, do Antigo Testamento, que foi muito importante, porque a lei do Antigo Testamento, ela veio como um caminho, eu digo assim, como se fosse aqui no meio. Vocês só podem ir por aqui.
Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Né? É aquele pedagogo. A lei foi um pedagogo. Que quando Deus escolhe o povo do qual o seu filho ia nascer, ele escolhe esse povo e ele precisava ser guiado. É como a mãe igreja hoje, né? Nós temos uma mãe fantástica. Todo o magistério da igreja, todos os seus documentos, porque tudo aqui que nós estamos vendo são dos documentos da igreja. Então, precisava de um pedagogo. Mas houve um sacrifício, houve uma aliança. Uma aliança que era festejada, que é festejada pelos judeus como a Páscoa. A passagem, né? Que nós ouvimos falar todos os anos, né, na Semana Santa, não é assim? Quando nós celebramos, depois que eu entendi, depois que eu fui entendendo a beleza do Pesach, não é isso, padre? Pesach. Eu ia ligar para o senhor para saber a pronúncia. Pesach, a Páscoa judaica. À medida que nós fomos nos aproximando da Páscoa judaica, vimos a beleza. Deus se preparava como em figuras para exatamente chegarmos da Eucaristia. Deus preparava a passagem, né? Onde o Senhor, ele ia tirar o povo da escravidão no Egito. E ele manda o quê? Ele manda imolar um cordeiro de um ano sem mancha. E que o sangue desse cordeiro, ele fosse colocado em todos os umbrais, em todas as portas. Por quê? Porque era a passagem do anjo da morte. Do anjo da morte que continua passando nas portas das nossas casas. Quem irá nos proteger? O sangue de Cristo na Santa Eucaristia. Que era exatamente essa figura, essa imagem, que não precisa mais ser figura nem imagem, porque agora chegou o templo, né? Então, eles colocaram, e todo mundo sabe da história, e o anjo da morte, ele não toca em nenhum primogênito dos hebreus, e ali eles são libertados. E durante o caminho do deserto, durante o caminho do êxodo, dessa passagem, porque nós estamos aqui, meus irmãos, numa passagem, eu tenho 58 anos, vou fazer 59 esse ano. Eu e meu esposo, vamos fazer 40 anos de casados. Mas a nossa vida é tão breve, é tão passageira, é como Santa Teresinha diz, né? A minha vida é um brevíssimo segundo. É um êxodo, uma passagem, da qual nós devemos tomar um caminho para o céu. E para esse caminho, olhe, o sol, ele queima no caminho do deserto. O que é o sol? Desculpe. O sol, ele vem queimar a nossa pele. Eu costumo, quando eu rezo o Cântico dos Cânticos, que eu vejo o sol da Sulamita, lá estou queimada pelo sol, queimados pelo pecado. Caminhamos no deserto, onde o sol, ele vai queimando a nossa pele e precisamos nos proteger. Sentimos fome e sede de amor, com tantas dificuldades que temos, com tantas feridas que trazemos na nossa afetividade, né? Na nossa vida desde a infância, e precisamos do pão, como o povo precisou do maná do deserto. Mas ali era o quê? Tudo prefigurava o pão que vinha do céu, o verdadeiro pão, que é a Santa Eucaristia em Cristo. Mesmo ali, na aliança do Sinai, como eu falava, na aliança do Sinai tem os 10 mandamentos. Ali, o Senhor traz e faz uma aliança com o seu povo, até que chegasse a plenitude dos tempos. E ali vem os 10 mandamentos, o código da aliança, o código sacerdotal, Deuteronômio, o código de santidade. Eram códigos, era uma ajuda, né? Para que o povo chegasse. O povo, ele imolava os cordeiros e eles eram aspergidos pelo sangue do cordeiro. Era uma entrega o quê? De sacrifício. Interessante, né? Era de sacrifício pelo pecado do povo. Também de pedidos. Nós vamos falar daqui a pouco. E também de ação de graças. Ah, mas vocês acham que o sangue de um cordeiro teria a capacidade, a graça
de libertar o povo dos seus pecados, de perdoar os seus pecados? Claro que não. Mas como ele prefigurava o próprio Cristo, então ali Deus perdoava os pecados dele. Porque já era uma prefiguração. E na plenitude dos tempos, Cristo vem e se reveste da nossa humanidade. Na plenitude dos tempos, Jesus vem, desce e chega até nós para realizar a eterna aliança de Deus com os homens para toda a eternidade. Não tinha mais como voltar. E na última ceia, na noite que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e do seu sangue, por ele perpetuado pelos séculos, até que volte da parousia. Jesus ali, ele instituiu a Santa Eucaristia. Agora, o que mais, quando eu rezava, o que mais me chamava a atenção é que Jesus, como sendo um bom judeu, naquela quinta-feira, ele envia, na realidade, João pergunta para ele onde é que nós vamos organizar a ceia, porque ele sabia que precisava organizar a ceia, o Pessach, com tudo que tenha direito. Se vocês tiverem curiosidade, que aqui não vai dar tempo eu falar, mas a ceia judaica, ela é bela, não é, Padre Nazareno? Ela é belíssima, porque ela tem todo um significado, desde as 4 taças de vinho, né, da pregação do Êxodo, da palavra de Deus, dos salmos, né, que é o Halel, que vai desde o Salmo 113 ao 118, então em cada etapa, com as ervas amargas, com os pães ázimos, que ali quando o discípulo fala, ele já estava no primeiro dia dos pães ázimos, e Jesus, ele envia 2, prepara. O Senhor disse que aqui estava, não foi avisado que tinha a pastoral da liturgia. Vocês são esses que Jesus envia. Prepare a sala do primeiro andar. A sala, vamos subir, vamos nos aproximar de Deus. A liturgia hoje são esses 2 que o Senhor mandou, para que prepare a ceia. Prepare o local do sacrifício, que hoje é incruento, né? Então, Jesus, é interessante que Jesus, ele escolhe o seu sacrifício, que ele poderia ter escolhido em outro momento. Mas ele era exatamente a nova Páscoa, a nova passagem, que ele ia nos tirar exatamente do pecado, né? E ele é a ponte que ia nos tirar da escravidão do pecado agora, para voltarmos para o Senhor. Então, é ali, na ceia da Pessach, que Jesus institui, no meio das orações judaicas, Jesus institui a Santa Eucaristia e o lava-pés. Então, aquelas palavras seriam esclarecidas plenamente só no fim do Trino Pascal, né? Trino Pascal. Então, é importante para nós trilharmos esse caminho com Cristo, porque nós só vamos entender a nossa missão após cada Eucaristia se nós entendermos o Tríduo Pascal. Se nós entendermos aquilo que Jesus nos ensina. Nos ensinou, não, nos ensina. Porque ele é hoje. Ele nos chama hoje, como eu falava da liturgia, né? Nesses dias está contido o mistério pascal. Nele está incluído também o mistério eucarístico, que se perpetua de geração em geração, né? Dia após dia. Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum. Veio o dia dos ázimos, quando deveria ser imolado a Páscoa. E Jesus envia Pedro e João. Pedro, a pedra da igreja. João, o discípulo amado. Tudo isso tem um mistério teológico que aqui não dá para a gente falar. Depois vocês pedem para Nazareno para falar. E me convide, claro, né? Então, tudo tem um mistério. Porque toda a palavra de Deus, ela tem algo para nos revelar para a nossa salvação. Então, para celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascual, Jesus deu o seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Não foi por acaso. Porque ele dá esse sentido mais profundo, esse sentido da nova e eterna aliança. A Páscoa
judaica, ela era figurativa, vamos dizer assim. É a prefiguração de tudo que ia acontecer ali, na Páscoa cristã, onde Jesus iria se entregar como cordeiro e sacrifício. E o que acontece na quinta-feira, né? E quando ele diz, fazei isso em memória de mim. E aqui eu vou deixar um parêntese, vou falar exatamente o que eu disse no início. Tem muita gente hoje em dia que acha que é apenas uma lembrança, uma memória. Não. A ceia, ela se renova, ela é preparada. Mas o sacrifício de Cristo aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E ele continua acontecendo nos altares do mundo inteiro pelas mãos dos nossos sacerdotes. É o sacerdote que ali é o Cristo. Cristo. Por isso que quando termina a Santa Missa, né? E quando termina a Santa Missa, nós precisamos esperar que os sacerdotes, às vezes a gente pode atropelar o povo dos padres, né? Por quê? Porque não entendemos. Hoje eu me confessava e dizia ao sacerdote, depois que eu disse que Deus queria fazer uma obra muito grande em mim com essa palestra, porque eu fui percebendo de quantas vezes eu participei da missa indignamente, sem saber na profundidade que a missa é um momento. Desde o momento que o padre diz em nome do Pai, que eu deve ter sido falado tudo ontem, né, que eu perdi, até o final, não pude vir, né? Todas as vezes que eu me deixei pensamentos me tirarem, coisas para fazer na hora da missa, nós não temos coisa melhor para fazer na hora da missa. Devemos parar tudo. Tudo é Jesus que está no sacrifício. E dói profundamente quando eu vejo, aí eu vou falar da comunidade, os meus irmãos muitas vezes conversando no portão, abrindo o celular. Jesus está ali morrendo por ti. E você faz de conta que não é com você, comigo, né? Então, o mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus o que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores, do memorial de Cristo, de sua vida e de sua morte e sua ressurreição. Então, a cada Santa Missa, ali está Jesus. E eu, quando rezava, eu digo, meu Deus, a cada Santa Missa, a ceia, ela se faz nova. Porque os convidados são novos. O sacrifício é o mesmo. A mesa, naquela época, eram os 12 apóstolos. Hoje somos nós, são vocês. Então, a ceia em si, ela se renova com os convidados. Mas a imolação incruenta é a mesma. Daquele dia, daquela quinta-feira santa, da sexta-feira da paixão, do outro dia. E à medida que eu ia lendo o documento da igreja, que inclusive foi sugerido, sobre a Eucaristia de João Paulo II, eu fui entendendo, eu digo, meu Deus, nós somos os convidados hoje. Por isso que sem entender o Trito Pascal, nós não podemos entender a nossa missão e que precisamos da Santa Eucaristia. Eu entendi porque eu e o santo eram todos apaixonados pela Santa Eucaristia. Iam todos os dias, passavam em frente à igreja, como Francisco, né? Francisco se ajoelhava quando via uma torre da igreja. Está lá no livro do Irmão de Assis, quem quiser ler. Então Jesus tomou nas suas mãos o pão, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois tomou nas suas mãos o cálice com vinho e disse-lhes, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Não é um faz de conta. Outro dia eu coloquei para nós sabermos. Não, Janete, mas é apenas apenas são palavras. Não.
É o corpo e o sangue do Senhor. E quando eu preparava, né, a formação, o que vinha forte no meu coração era que qual o alimento que nós estamos dando para a nossa alma? Se nós não sabemos o que é a Eucaristia, é o alimento que nos leva à salvação e nos leva a fazer a vontade de Deus. Qual é o alimento? Porque hoje nós temos, é muito interessante que nós temos toda uma campanha alimentar em relação ao corpo, né? Não coma isso que faz mal. Eu sou médica, né? E a gente, né, tem todo esse cuidado, né, dos alimentos para que nós tenhamos o quê? Uma vida saudável, para que possamos viver muitos anos, né? Verdade? Para que possamos viver muitos anos e com saúde. Sabe qual é o alimento para nós vivermos muitos anos e chegarmos à eternidade com a saúde espiritual? A Santa Eucaristia. Por isso que ela é a fonte do amor. Ela é a fonte daqueles que desejam abraçar o seu Senhor e chegar no céu. Santa Catarina de Sena, no diálogo com Deus, Deus diz que o seu Filho, no sacrifício da cruz, o seu Filho é a ponte que nos leva para o céu. E embaixo passa o rio dos pecados. E se nós estamos nesse rio, possamos pular para a ponte e caminhar. E essa ponte, quem vai nos alimentar nessa ponte é o próprio Cristo, na Santa Eucaristia. Né? Então, a ceia do Senhor, pois se trata de uma ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera da sua paixão. Da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Porque, meus irmãos, um dia, todos estaremos no céu, a glória de Deus. Mas nós somos convidados, nós não somos obrigados. E esse convite, quando você recebe um convite para um grande acontecimento, se nós estivéssemos perto, eu ia chamar para a Marli dizer, né? Quando recebe um convite de um grande acontecimento, de um casamento, ou não sei, geralmente não vem a roupa, né? As mulheres que a gente fica logo para saber a roupa, né? Se é passeio completo, me ajudem, meninas. Passeio completo, o que é que tem passeio completo? O homem tem que ir de paletó, né? Não é assim? Pois eu vou dizer para vocês, nós teremos uma grande festa no céu. Um grande banquete, que será o banquete na eternidade. Onde nesse banquete, nessa ceia com o nosso Senhor, o Senhor também nos pede vestes. E essas vestes são as vestes de santidade. E essas vestes de santidade nós vamos adquirindo à medida que nós caminhamos na vontade de Deus. Que vamos à fonte. A Eucaristia é fonte de escuta, é fonte de parar, é fonte de adentrar. É o Senhor que vem ao meu encontro e eu vou ao encontro do Senhor. E lá eu ouço a sua voz e deixo o Senhor realizar a obra que Ele tem para realizar em mim. Então, nós precisamos abrir. Mas, Janete, eu não entendo assim, eu não sei como. À medida que você vai rezando, porque eu recebo as pessoas e falam, né, dessa forma. À medida que você vai rezando e você vai encontrando com o Senhor, você vai pedindo a Ele, Senhor, eu quero experimentar essa graça na Santa Eucaristia. Se tiver uma pessoa do teu lado que fica só conversando, diz, me perdoe, mas eu não quero conversar não, porque eu vim para o encontro aqui com o meu Senhor, né? Vim para o encontro. Eu digo, meu povo, eu hoje não tenho vergonha de dizer, porque eu tenho um encontro marcado. É o meu momento. Minha sogra dizia, para Tazarina conheceu Dona Marta dizia que quando ela ia para a Eucaristia, ela disse, já ganhei o dia. Ela sempre gostava de ir para a missa cedo. Ganhei o dia. E com o tempo eu rezando, aí eu disse a Deus, eu lembrava de sua mãe dizendo, ganhei o dia. E eu agora entendo também que naquele momento, quando termina a Santa Missa, nós ganhamos o dia eterno. Porque Jesus é eterno. A Eucaristia, quando eu encontro com Ele, ali eu adentro no mistério do dia eterno. Eu não repito as palavras de minha sogra. Ave Maria, uma mulher de Deus, de Eucaristia diária, desde a adolescência. Mas é o dia eterno. À medida que eu fui rezando, eu digo, meu Deus, eu adentrar no mistério do dia eterno. No dia em que eu vou viver, o quê? Com o Cordeiro na Jerusalém Celeste.
A fração do pão, como diz aqui, porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus. Por quê? É muito interessante que na refeição judaica, eles citam, né, os 4 taças de vinho. E cada um tem um porquê, né? Cada um tem para expiação, para libertação. Eu não me lembro bem, me perdoem porque eu não trouxe. Foi em outra formação que nós fizemos, mas antes de cada taça tem um alimento. Inclusive, eu fiquei só imaginando, eu digo, em que momento o Senhor fez o lava-pés. Porque antes de tomar a 2ª taça e a 4ª taça, a lavagem das mãos daquele que está presidindo a mesa judaica. Lavar as mãos, que era um sinal de purificação. É um sinal, porque os judeus continuam fazendo. E eles tomam a taça assim. E nesse momento eles rezam e cantam com o Salmo 113 e 114. E na 4ª taça, novamente, antes de tomar o alimento e antes de tomar o vinho, eles novamente lavam as mãos. E ali é o Halel, né? que é o Salmo, que é o 114 até o 118. 115 até o 118. E eu fiquei imaginando, eles lavavam as mãos para purificação. E eles têm todo o ritual, e Jesus fez todo o ritual judaico. Se nós pegarmos Mateus, né, na Santa Ceia, Mateus ele termina dizendo que após cantarem o Halel, né, na Jerusalém tem, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Então Jesus, no meio da ceia judaica, ele introduz a Santa Eucaristia e o lava-pés. E o lava-pés me chamava muita atenção, que é um momento de purificação. Não é, existe o serviço? Existe. Mas como nós estamos falando de Eucaristia, né, o Senhor me falava muito do Jesus na Santa Eucaristia. Nós vamos ver daqui a pouco que ali é um momento também de cura e de onde são perdoados os nossos pecados veniais. Então Jesus se abaixa e lava os pés dos discípulos. O baixar-se e lavar os pés sujos de lama, que era isso que Deus colocava no meu coração. Os pés que a lama ali significava o significado dos nossos pecados, que muitas vezes dificultam a nossa caminhada para o Monte das Oliveiras e para nos entregarmos também. Porque de cada Eucaristia, meus irmãos, vocês não vão lá para passeio, não. Vão lá para um encontro, para se unir à paixão do Senhor para a salvação das almas. Quando eu entendi isso, eu disse, meu Deus, Senhor, eu estou longe. Vamos rezar mais, né? Porque não rezamos, fazer como São Francisco, já que é o padroeiro, né, da paróquia, né? Francisco tem uma frase que ele diz assim, vamos começar tudo de novo, porque não fizemos pouco ou quase nada. É por aí. Então, a principal excelência do santo sacrifício na missa consiste em que ele deve considerá-lo como essencial o mesmo oferecido no Calvário. Que o sacrifício da cruz, ele foi sangrento. Ele realizou-se. Mas Jesus, ele antecipou exatamente o seu sacrifício para os seus apóstolos. E ele disse, além dele instituir, ele já fortaleceu os discípulos para tudo que eles iam passar. Eucaristia. Mas ali também, eu não sei se vocês lembram dos 12, teve um traidor. O traidor não estava fora da igreja. Nós muitas vezes estamos na igreja e traímos o Senhor com o nosso modo de falar, de pensar, de agir. E o Senhor, em cada Eucaristia, né, nessa mesa, ele acolhe a todos, mas nos chama também para mudar de vida. Enquanto que o sacrifício do altar é um sacrifício incruento. Assim, o sacrifício cruento foi o meio de nossa redenção. E o sacrifício incruento nos proporciona as graças da redenção. Então, quando Jesus se entrega no alto da cruz, ali foi para a nossa redenção.
Agora nós precisamos de graça. Graça habitual. A graça santificante, quando estamos em pecado mortal e nos confessamos. Mas nós precisamos de graças habituais. Das virtudes. Para que nós possamos caminhar e fazer a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, nós podemos ir para a nossa missa todo domingo. Todo santo dia. Mas se nós não entendermos a missão, aquilo que Deus nos chama a ser, como igreja católica, como missionários, como aqueles anunciadores do amor, da misericórdia de Deus, e temos primeiro a conversão na nossa vida, o que nós estamos fazendo? Porque nós não estamos na igreja para uma festa. A gente gosta muito de festa, né? Eu amo festa, né? Mas não é para isso. Festa tem outros locais. Deus não quer o trabalho de ninguém. Deus quer o coração. Agora, dê um coração para Cristo, ele vai lhe dar trabalho, né? Não tem problema, nem assim para Nazaré. Mas Deus quer primeiro a tua vida, o teu coração, a tua disposição, a tua mudança de vida. Porque é isso que te levará para o céu. E é na Santa Eucaristia, eu vou morrer de repetir, né? O memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. Santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício. Ou também santo sacrifício da missa. Sacrifício de louvor. Sacrifício espiritual. Sacrifício puro e santo. Pois realiza e supera todos os outros sacrifícios. Na antiga aliança se fazia um sacrifício. Eu achei fantástico quando o Papa, né, nos documentos que eu li sobre a Santa Eucaristia, quando fala que era preciso sacrifícios diversos. Era um sacrifício para a expiação dos pecados, um sacrifício de ação de graças, um sacrifício disso e aquilo. Na Santa Eucaristia se une tudo. Não é verdade? Porque nós temos ali o ato penitencial, que nós vamos oferecer um sacrifício pelos nossos pecados. Nós estamos pedindo perdão a Deus. Nós oferecemos pelos que já morreram. Existe oração mais eficaz para quem está no purgatório chegar no céu do que a Santa Eucaristia? O sacrifício? Não. Você quer rezar muito para os seus entes queridos chegarem logo no céu? Né? Se estão no purgatório? A Santa Eucaristia. O sacrifício. O sacrifício de Cristo. E às vezes nós simplesmente colocamos o nome porque é tradição. Com vocês talvez não tenha acontecido, mas isso acontecia comigo. Porque eu não sabia o valor da Santa Eucaristia. Não sabia o valor do sacrifício de Jesus. Então hoje quando eu chego lá eu boto logo a relação, né? Não coloco nem lá. Quando eu chego que, antes de começar a Santa Missa, quando começa a oferenda, e principalmente quando o padre diz, oremos, minha lista. Porque eu creio que no sacrifício de Cristo, ofertado ao Pai, se realizará segundo a vontade dele. Né? E aí existe o sacrifício de louvor. Eucaristia é ação de graças. Eucaristia é o grande louvor ao Pai, porque fomos resgatados do pecado. Não mais da escravidão lá do Egito, como os hebreus, mas fomos resgatados da morte dos nossos pecados. E agora o céu se abre para nós. Se abre para nós. Deus se fez homem. O homem transformou-se em cordeiro. Não foi isso que aconteceu? Jesus se reveste a nossa humanidade, se faz homem. Jesus, homem, se torna o cordeiro. E agora fez-se pão para que todos pudessem recebê-lo na Santa Eucaristia. Quando entramos na fila da Santa Eucaristia, somos todos iguais. Somos todos filhos que vão ali se alimentar do pão que não vai nos deixar perecer. E uma coisa muito importante que eu acabei não falando, no deserto, todos aqui já devem ter ouvido a palavra do êxodo da serpente do Egito, né? Eles começaram a reclamar e começaram a morrer muitos. Quantos mortos hoje nós temos na terra, espiritualmente falando? Todos feridos pela serpente do pecado, da idolatria, do paganismo, do ateísmo. Meus irmãos, eu li essa semana, eu vou falar um país só, porque eu não decorei todos.
Mas no Japão, só 19% das pessoas acreditam que existe um Deus. Um Deus. Um Deus. Não são católicos, não diz lá não. Que acredita numa divindade. Nós precisamos ir para lá. Para levar Jesus, Eucarístico. Para a nossa vida testemunharmos. Porque quanto mais nós temos as coisas, parece que a gente vai se satisfazendo com o que é passageiro. Sabe o filho pródigo lá das bolotas? Lá que está em Lucas 15, de 11 a 20 e pouco. Vamos nos satisfazendo com aquilo que é passageiro. E vamos deixando, né, aquilo que é eterno. E tem outra. Isso é o quê? É falta de famílias evangelizadas. Porque eu acho fantástico quando eu pego lá em Deuteronômio 6, que ele diz que, eu vou dizer com minhas palavras, né, que ele é um mandato. Repita, fale, em pé ou deitado, das palavras, né? Das palavras que Deus é onipotente, que Deus é o único Senhor, né? Nós precisamos falar, nós não falamos mais nas nossas famílias. Eu sou avó, eu não perco tempo. Não perco tempo. Joana, eu tenho criança ama aplicativo. Baixei um aplicativo sobre a Bíblia. Se você perguntar a Joana, ela tem 6 anos. Você pode perguntar qualquer história. De Gênesis e Apocalipse. Ela sabe quase todos os personagens. Por quê? Porque eles fixam muito rápido. Aí nós ficamos dando porcaria. Ai, Janete, mas ele precisa conhecer o mundo. Ele precisa conhecer o mundo já tendo Deus em seu coração. Aí ele vai ver tudo no mundo e vai dizer, mas eu tenho um tesouro melhor. Aí eu faço igual a São Filipe Neri. Eu prefiro o paraíso. Quando eu vejo alguma coisa me oferecerem, né, o demônio é muito astuto, aí eu digo, Senhor, eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. E vou repetindo isso. Enquanto eu sou tentada, eu prefiro o paraíso, eu prefiro aquilo que não passa. Porque hoje eu experimento daquilo que não passa. E eu posso falar, e Padre Nazaré, que está aqui conhece há muitos anos, eu posso falar, porque eu só vim conhecer Jesus. Eu sou católica de berço, ia à missa todo domingo e não conhecia Jesus. Eu vim conhecer Jesus, eu tinha 33 anos. E digo a vocês, vale a pena deixar tudo para fazer a vontade de Deus. Vale a pena deixar tudo para abraçar o Senhor na Santa Eucaristia. Vale a pena correr, saber os horários de todas as missas. Como eu e meu marido ficávamos. Sabíamos os horários das missas na cidade todinha. Só para encontrar o Senhor. Só para encontrar o Senhor. Porque ali nós encontramos o grande tesouro da nossa vida. Grande tesouro. Que nada que nós tínhamos conseguido até aquele momento. 2 médicos formados. Com especialização fora. Temos 2 filhos médicos também, meu povo. Que nós amamos a nossa profissão. Temos um neto agora na faculdade também. Nosso neto mais velho, Mateus. Mas eles sabem. Eles sabem. Deus te deu essa vocação para salvar almas para Jesus. Mas nenhum dinheiro no mundo, nada desses tesouros que passam, vale a pena se não tiver o Senhor. Porque nós já passamos por isso. Então, Deus que se faz homem, que se faz cordeiro e que é ao mesmo tempo do sacrifício. Né? Então, a igreja vive de Jesus Eucarístico, porque por ele ela é nutrida, por ele ela é iluminada. A Eucaristia é mistério de fé e ao mesmo tempo mistério de luz. Mistério de fé porque eu acredito. Eu preciso pedir a graça da fé. São 3 virtudes teologais que nós precisamos pedir todos os dias. A fé, esperança e caridade. Porque sem fé não se chega a experimentar Jesus verdadeiramente na Eucaristia. Porque eu não experimentava. Eu conheço muita gente que não acredita. Católico, eu não estou dizendo evangélico, não. Eu estou falando católico. Católico, de caminhada, de estar na igreja. E que não acredita. Diz apenas, e infelizmente, né? Diz apenas que é um pão. Apenas uma simbologia. Se você está nessa situação, não tem problema você estar nessa situação até esse momento.
Peça ao Senhor. Peça ao Senhor que te mostre. Peça a Ele uma experiência para converter o teu coração. Porque Ele, quando um coração desejoso, um coração apaixonado, desejando a verdade, experimenta. É só pedir. Eu digo o que aconteceu comigo com meu marido. Então acontece. Eu digo, Senhor, se o Senhor, quando alguém vem me dizer, vamos dizer que fosse Cíntia, mas meu marido é difícil demais. Não é, viu? O marido era um doce. Não quer ir para a igreja, não sei o que. Eu digo, não tem problema não. Esse aqui é bom. Porque eu fui uma pessoa muito difícil. Eu era de ir para o colégio e tirar o véu das freiras, lá no Amor Divino, em Açu. Eu fui, aí Jesus deve ter olhado e disse, eu preciso quebrar essa jovem, né? Vou trazê-la para perto de mim, porque ela é muito difícil. Por isso que se você pensar em uma pessoa bem difícil, que precisa de conversão, reze por ela. As orações da minha sogra, com certeza, foram fundamentais para a nossa conversão. Da minha mãe também, mas minha sogra era mais, né, de Eucaristia, enfim. Depois, outro dia eu conto. Sempre que a igreja celebra, os fiéis podem, de certo modo, reviver a experiência dos 2 discípulos de Emaús. Me diga uma coisa. Em cada Eucaristia, nós encontramos com o Senhor para caminharmos com Ele. Quais são as vendas que tem nos seus olhos ainda hoje? Quais são as vendas que precisam ser tiradas? Pois a Santa Eucaristia tira. Porque todas as dúvidas que eu tenho, todas as situações difíceis que eu já passei, eu vou aos pés de Jesus na adoração e pergunto para Ele. Eu digo, Senhor, eu vou ficar sentada aqui para o Senhor me convencer. Eu só saio daqui quando o Senhor me der a resposta. Eu vou falar para vocês em várias situações. Uma delas era sobre os anticoncepcionais DIU, que são todos abortivos, não devem ser usados por católicos. E é uma luta nossa para colocar isso como um testemunho daquele que encontra com Jesus na Eucaristia. Né? E eu não acolhi. À medida que Deus foi me convertendo, eu comecei a amar os documentos da igreja, o magistério, eu comecei a ler tudo. Quando foi um dia, eu me deparei com a Humana Vitae e com o Evangelho Vitae de João Paulo II e Paulo VI, né? E ali deu um nó na minha cabeça como médica, eu não aceitava. Peguei os 2 documentos, botei debaixo do braço, fui lá para a capela da comunidade, me sentei, estou aqui para o Senhor me convencer. Eu não consigo. Por isso, agora a minha verdade eu coloquei diante dele. Mas eu não quero fazer a minha vontade, Senhor. Vem no meu socorro, porque eu não quero. Olhe, um brinco. Saí de lá mansinha. Ele me explicou tudo. E você pode dizer, Janete, mas eu não consigo escutar ainda. Começa a afiar os ouvidos, começa a caminhar com ele. Os discípulos não reconheceram Jesus ressuscitado. E na Eucaristia nós experimentamos esse Jesus ressuscitado. Agora, muitas vezes estamos cegos e surdos. Eu estava, então, né, no lava-pés, como eu falava. Né? No lava-pés fui eu. No lava-pés. Jesus, a cada Santa Missa, ele vem também. Ele se dobra e vai até nós. Lava os nossos pés. Estou nem falando o serviço fora. Tá certo? Da missão. E ele vai ali. Toda a dificuldade. Tudo que nós trazemos. Os pés não são aqueles que nos levam a caminhar? A simbologia dos pés. Lava. Ele se dobra. Né? A Eucaristia é sempre celebrada, de certo modo, sobre o altar do mundo. Porque ele une o céu à terra. Vocês creem nisso? Sim ou não? Sim. Porque, meus irmãos, quando eu estou na Eucaristia, eu aproveito para falar com todos os santos para pedir minhas coisas. Na adoração, não perco tempo. Eu sou muito devota de Santa Teresinha e São Francisco de Assis, que são os nossos baluartes. São Pio, eu sou tão apaixonada por ele. Então, quando eu estou ali diante, eu digo, São Pio, o senhor sabe aquela situação que eu estou passando? Aí o povo vai dizer, Janete, tu é doida, né? Eu digo, não, eu creio. No momento do sacrifício, Jesus não está no céu do lado direito do Pai? Então ele está lá na missa. Quem está adorando Jesus? Os santos e os anjos. Por que ele não está lá? Por que nós não acreditamos? É a minha pergunta. Por que não acreditamos?
Por que vamos para a adoração e ficamos conversando? Por que ficamos para a Santa Missa e ficamos conversando? Aproveita pelo menos para conversar com os santos, né? Pelo menos menos mal. Né? Porque depois que Jesus ali acontece o sacrifício. Meus irmãos, vocês sabem que na época de Jesus, as pessoas iam para a sinagoga para escutar a palavra, iam por tempo, por sacrifício. Na nossa igreja, nós temos tudo num momento só. No altar da palavra. Olha só que coisa linda. Nós herdamos tudo da tradição judaica. Só que Jesus une o sacrifício e a palavra, a proclamação da palavra. Tudo está na Santa Missa. Nós temos tudo para a nossa salvação. Tudo. O que nos falta, eu digo, me falta, eu que sou a primeira, é conversão. É amor, paixão pela Santa Eucaristia. Então, verdadeiramente este é o mistério de fé que se realiza na Eucaristia. O mundo saído das mãos de Deus, Criador, volta a Ele, redimido por Cristo. O mundo, pela desobediência do primeiro homem, Adão, a humanidade, por vaidade, por orgulho, por prepotência, por autossuficiência, por todos os que você imaginar. Desculpe, aí se afasta de Deus e não tem mais como voltar, porque o abismo era grande demais. E agora em Cristo, nós voltamos não só para as mãos, mas para os braços do Pai. Eucaristia, eu não podia deixar de falar de São Filipe Neri, porque eu sou uma apaixonada pelos santos, né? Depois que eu conheci, porque eu não conhecia. A gente às vezes tem a devoção e não conhece o santo, a vida dele. Eu convido a vocês para lerem e rezarem com a vida dos santos. Né? São Filipe Neri diz que com a oração pedimos mais graças a Deus. É verdade. Nós amamos pedir. Pensa um pouco a pedir. Pensa um pouco pedão, né? Só chega, parece uma farmácia. E às vezes só vai para a igreja para pedir as coisas, né? E depois consegue, nunca mais vai. Às vezes Deus até demora. Tem um padre ali, nosso padre Jorge Hermes, que ele diz que às vezes Deus demora um pouquinho nas curas para ver se a pessoa se converte. Porque na hora que recebe a cura, vai embora. Não é assim, padre? Nós somos humanos, mas nós não podemos deixar a nossa humanidade, as nossas concupiscências, nos tirarem do céu. Tirar o céu das nossas mãos. Mas na Santa Missa, olha só, comprometemos Deus a nos dar. São Filipe Neri diz que na oração nós pedimos as graças. Mas na Santa Missa há um holocausto, há um sacrifício. E a partir deste sacrifício, é o santo que está dizendo, Deus é obrigado a nos dar aquilo que nós colocamos na Santa Missa. Né? Eu achei fantástico. Nosso Senhor Jesus Cristo julgou conveniente instituir na Santa Igreja um sacrifício, pelo qual os fiéis pudessem dignamente honrar a Deus e testemunhar inteiramente sua submissão. Você quer louvar a Deus através de tudo que Ele merece, a Santa Missa, e testemunhar a nossa inteira também submissão à sua vontade. Por isso mesmo, a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, está colocado no centro da vida eclesial. Isto é visível desde a primeira imagem dos apóstolos. Lembremos lá de Atos 2,42. Eram assíduos no ensino. Eu digo que esses são 4 pontos fundamentais da igreja, para nós da igreja, e que nós levamos muito a sério na comunidade. Sermos assíduos, assíduos ao ensino dos apóstolos. Quem são os apóstolos hoje? O Papa, a igreja, todo o magistério da igreja. Tá? A união fraterna, a vida fraterna, de nos encontrarmos com os irmãos. A fração do pão, a Santa Eucaristia e as orações. Não podemos deixar, né, que a Santa Eucaristia, a fração do pão é a Santa Eucaristia. Então, no sacramento da Eucaristia, em virtude das palavras da instituição, as espécies simbólicas se mudam em corpo e sangue. E seus acidentes subsistem no sujeito. Isso aqui eu coloquei, mas eu já falei. Jesus está verdadeiramente em corpo e sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia. Então, mas Janete, ali a gente só vê a nossa humanidade, só consegue ver o pão e o vinho.
mas nós temos milhares pronto, agora esqueci, desculpe. De sacrifício não, de milagres eucarísticos, para nos provar, inclusive com prova científica, até do sangue, do tecido do coração, mais famoso é de Lanciano, mas nós temos do Heitor, né, que é o nosso bispo emérito. Eu brinco muito com ele, eu disse, Heitor, escreva um livro sobre os milagres eucarísticos. Ele tem um levantamento fantástico sobre os milagres eucarísticos. Aí ele disse, você quer me dar mais trabalho? Eu disse, não é trabalho, é para nós da igreja, né? Então, Cristo, de fato, está inteiro e perfeitamente em cada fragmento. Por que eu coloquei isso? Né? Porque em cada fragmento precisamos ter cuidado como vamos receber a Eucaristia. Né? Precisamos ter esse cuidado. Porque cada fragmento tem Jesus por inteiro. Por isso o cuidado de estar com a mão. Por isso que a gente não pode pegar de qualquer jeito e sair andando. A pessoa toma, às vezes eu estou com o ministro da Eucaristia e nossa, eu vejo a hora tomarem Jesus no meu... Pega, pinça o pau do Jesus, parece que não sabe nem o que é. É Jesus. Pense quando for preparar. É Jesus. Faça o altar. Recebam na mão. Leve-o à boca e fique lá. Experimentando que enquanto estiverem os acidentes do pão e do vinho, Jesus está presente. Eu vou passar aqui porque não dá mais tempo. Tá certo? Então, os demais sacramentos, assim como todos os ministérios, eles dependem da Eucaristia. Todos os sacramentos da igreja, eles têm como centro a Eucaristia. Seja o batismo, eu acho que tem um pessoal do batismo, né? Aqui, eu me lembro da... Enfim, né? Então, o batismo, nós somos introduzidos na família de Cristo. Não é isso? No corpo da igreja. Agora, para permanecermos, precisamos de quê? Da Eucaristia. O sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, da unção dos enfermos e todos os outros. E estamos concluindo, São Tomás de Aquino nos diz, os efeitos da Eucaristia. Isso aí é de São Tomás. Ele diz que a vida da graça e da virtude nos é dada através da Santa Eucaristia. Por quê? Porque Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é a própria verdade, ele é a própria graça. Quem o consome também acolherá todas essas virtudes. Alimento para a vida espiritual, ele nos sustenta, nos faz crescer, reparar e se deleitar. O sacramento da piedade, o sinal da unidade e o vínculo da caridade. Vocês sabem, quando eu comungo, já faz um bom tempo, nós somos o corpo de Cristo. Eu digo, Senhor, eu acho que não chega nem a ser a célula, talvez a mitocôndria da célula da igreja, né? Mas aquilo que eu absorvo, a mitocôndria, ela tem tudo aquilo que ela faz dentro da célula, que não vai dar para falar agora. Mas ela leva aquilo que ela se alimenta para todo o corpo místico da igreja. Então, quando você comungar, acolha Jesus como o corpo místico da igreja. Acolha o Senhor que deseja ainda entrar e santificar o seu corpo. Né? Então, nos conduz ao ato, segundo está escrito em 2 Coríntios, o amor de Cristo nos impele. Como é que o amor de Cristo nos impele? Nos impele para os irmãos, nos impele para a missão. À medida que eu experimento Jesus Eucarístico, que eu experimento que naquela quinta-feira, né, Jesus se entrega. Jesus entrega por nós e depois ele ainda continua orientando os discípulos para a remissão dos pecados veniais. Eu não estou dizendo a vocês que vocês... A Janete fez uma palestra e disse na Eucaristia eu fui perdoado dos meus pecados veniais. Se naquele momento da Santa Missa você tiver um pecado venial, pecado mortal não pode comungar. Mas pecado venial pode. Mas depois você procura um sacerdote para se confessar. Tá bom? Isso é São Tomás de Aquino que está dizendo. Pode também perdoar toda a pena devida ao pecado. Aí essa daqui eu peguei. Depois que eu li, eu digo, Jesus, toda a Eucaristia agora, Senhor, eu creio que o Senhor pode tirar todas as minhas penas, né? Porque assim, nós somos perdoados dos pecados, mas ficam as penas para a gente pagar no purgatório. Aí eu agora toda vez para Nazaré, depois que eu li esse São Tomás de Aquino, eu agora peço. A Eucaristia também preserva o homem dos pecados futuros. Também defende contra as impugnações exteriores. Ou seja, ele é escudo para o pecado. Tá?
a fé amadurece, a devoção e a caridade fraterna também. Assim como esses sacramentos recebem... Não, vou passar, isso aí é só repetindo. Então, em cada adoração, em cada momento que nós nos colocamos diante do Senhor, né? Não estou falando dos anteriores, não, que ali é no sacrifício da Santa Missa. Mas adoração. Você quer... As pessoas dizem, Janete, qual é a melhor devoção do mundo? Eu digo, adorar Jesus. Adorar Jesus. Janete, eu faço 500 devoções por dia, mas não tem tempo para oração pessoal no estudo bíblico. Eu digo, vá fazer sua oração pessoal no estudo bíblico. Vá fazer a adoração, depois você faz o resto das devoções. Que os santos jamais iriam querer tomar o lugar de Senhor. Então, é na adoração, aos pés dele que nós ouvimos a sua voz. É na preparação do sacrifício, onde ali está a palavra, onde ali está o próprio Cristo, que vai acolher a cada um de nós para realizar a grande obra de salvação. Na realidade, a grande obra de salvação em cada um. Nós, os convidados. E quando ele diz, comei e bebei, lá em Cântico dos Cânticos 5:1b, comei e bebei, companheiros, embriagai-vos, meus caros amigos. Comei e bebei daquilo que levará vocês ao céu, a Santa Eucaristia. E eu voltei novamente para a palavra que Deus tinha nos dado. Está lá em Cântico dos Cânticos 5:1. Já vinha ao meu jardim minha irmã, noiva minha. Vocês sabem que nós somos as almas esposas de Jesus? E ele, em cada Eucaristia, quando eu recebo Jesus, eu gosto de pensar que eu tenho um jardim para recebê-lo. Ali eu abro o portão e ele adentra. Às vezes o jardim está todo ressecado. Eu morro de vergonha. Eu digo, Senhor, perdoa, porque o negócio aqui está difícil na minha vida. Mas ele vem e me acalenta. Ele vem atrás dos frutos. Dos frutos de quê? De misericórdia. Dos frutos que ele nos chama a produzirmos, de evangelização, de acolhimento. Então, o Senhor, ele vem ao jardim de nossa alma. Aí eu peço, Senhor, tira tudo, por favor, porque eu não tenho nem forças. E ele traz a água salutar para o terreno do meu coração. E ali ele coloca a semente do amor. E é por isso que ele é a fonte. Meus irmãos, nós somos muito vaidosos, né? A palavra nos diz que bom só Deus. Jesus disse, né, ao jovem rico. Aí nós achamos que nós somos bons. Até em dar um copo d'água para um irmão, essa bondade, ela vem de Deus. Quem é a mestra que nos ensina completamente eucarística? Nossa Senhora. Ela foi aquela que gerou Jesus nas entranhas, no seu útero. Quem é mãe aqui sabe. A gente sente os primeiros movimentos. Então, Nossa Senhora foi, eu costumo chamar o útero de Nossa Senhora a terra chamada Maria. Se antes lá em Gênesis, nós estamos terminando um livro sobre isso. Antes lá em Gênesis, o homem foi feito do barro. E na terra chamada Maria, Deus, ele gerou o novo homem em seu Filho Jesus. Então, ela é uma mulher eucarística. Janete, como é uma mulher eucarística? Ela acolheu, ela expôs. Não foi a primeira adoração? Não foi ela que expôs para o seu José? Não foi assim? E ela faz o quê? Quando ela engravidou, corre apressadamente para servir. Aquele que não experimenta Jesus, que não sabe a preciosidade de Jesus na Eucaristia, daquilo que ele deve mover, ele não vai subir as montanhas. Como ela subiu apressadamente para servir Isabel. Ela sobe as montanhas e vai servir a sua prima. Você sabe que subir montanha deve dar uma trabalheira, né? Com pedra, eu fico só pensando. Uma secura, uma pedra, mas a Nossa Senhora não desistiu. Foi lá servir. E nós? Estamos indo nos terrenos pedregulhos do coração da terra dos nossos irmãos, dos pobres, em todos os sentidos. Pobre espiritualmente e pobre materialmente. Porque eu acho que o pior pobre, Madre Teresa, eu aprendi com Madre Teresa, o pior pobre que existe é aquele que não conhece Jesus.
aqui está o desafio fundamental que afrontamos. Aqui nos fala Bento XVI, no documento de Aparecida, número 14. Mostrar a capacidade da igreja para promover e formar discípulos e missionários que respondam à vocação. Qual é a vocação da igreja? Se eu chamasse um por aqui, será que nós diríamos qual é a nossa vocação? De discípulos e missionários que respondam à vocação recebida e comunicada por toda parte, transbordando de gratidão e alegria o dom do encontro com Jesus. E aqui especificamente com Jesus na Santa Eucaristia. E ele nos diz, não temos outro tesouro a não ser este. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade, senão a de sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja. Para que Jesus Cristo seja encontrado. Às vezes, aqueles que estão perdidos estão dentro da nossa casa, dentro da própria igreja. Seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos. Não obstante a todas as dificuldades e resistências, como a Maria enfrentou. Este é o melhor serviço, o seu serviço que a igreja deve oferecer às pessoas e às nações. Para quê? Para salvar almas para Jesus. E a palavra final está lá em Marcos 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai que Jesus Cristo está vivo na Santa Eucaristia e está esperando a cada um de nós. Amém? Amém. Eu escolhi essa música porque ela fala do amor, da amada da alma. É uma das minhas prediletas, porque ela fala do amor apaixonado. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e se quiser, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Ouça só. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Você pode fazer tudo isso na Santa Eucaristia para você receber. Está Jesus ressuscitado com suas marcas. A ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão, meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Mais esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chama de amor, de amor. Amém? Amém. Apaixonemos por Jesus. Então agradecemos a doutora Genete por essa maravilhosa palestra e em agradecimento gostaríamos de presenteá-la com essa lembrança, doutora. Só um momento, por favor.